Muito bem. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel. Eu tenho 39 anos e sou desenvolvedor de software aí praticamente desde 2001. Tenho mais ou menos aí uns 23 anos de carreira. Eu costumo dizer que eu tenho apenas 12, mas é porque na verdade, basicamente desde 2012 ali que eu tenho trabalhado profissionalmente com tecnologia, principalmente na área de front-end, que é onde eu me especializei, né? Mas o meu primeiro contato ali com desenvolvimento foi em 2001, quando a gente ainda tinha ali condições precárias, né? Na área de desenvolvimento web, principalmente. A gente não tinha naquela época, basicamente, a diferenciação que a gente tem hoje, né? Com relação a front-end, back-end, DevOps, né? E basicamente todo mundo que trabalhava com internet ou era web designer ou era webmaster, né? Épocas feudais aí. E antes de trabalhar de fato com tecnologia, eu já fui muita coisa, né? Já trabalhei com muita coisa. Já trabalhei aí em relojoaria, consertando relógios. Já trabalhei como segurança de loja de R$1,99. Já trabalhei como montador de móveis, como motorista, enfim, vendedor. Já fiz muita coisa antes de trabalhar com tecnologia, né? E, inclusive, já fui dono de uma empresa. Já fui CEO de uma empresa que era uma rede de franquias, né? Eu tinha ali mais ou menos uns 35 franqueados nessa minha franquia. Não era uma empresa gigantesca, tá? Se vocês quiserem pesquisar no meu perfil do LinkedIn, era a Web4 Comunicação. Então era um modelo de negócios onde eu tinha ali 35 representantes da minha marca. Essas pessoas ali focavam na parte de vendas. E a franqueadora, a sede onde eu trabalhava, a gente cuidava da parte de criação, né, dos serviços, de fornecer ali para que os franqueados apenas trabalhassem como um consultor, como um vendedor ali, representando a marca em cada cidade, mas com a diferença em que eles podiam usar, né, o nome da marca, todo o branding, e inclusive fazer o seu próprio escritório customizado com o nome da marca, com o seu próprio nome, né? E, enfim, né, fiz essa breve apresentação, mas o objetivo desse vídeo é contar um pouco para vocês de por que essa mentoria foi criada, né? Como eu tenho bastante tempo aí de mercado, eu já trabalhei com muitas pessoas, né? Em todas as áreas que eu trabalhei, não só na área de TI, mas principalmente na área de TI, eu já trabalhei com muitas pessoas, inclusive em empresas recentes. Muitas pessoas que eram melhores que eu, tecnicamente, né? E ainda assim, a minha carreira estava num patamar financeiro e de posicionamento muito acima dessas pessoas, de alguma dessas pessoas que eram melhores que eu, tecnicamente, principalmente. E aí eu percebi a importância de você ter um bom desenvolvimento pessoal, a importância de você dar atenção e estudar e evoluir, não só com hard skills, mas também com soft skills. E soft skills, na minha carreira, fez toda a diferença, né? Fez toda a diferença. E para que esse vídeo não tenha aí 5 horas de duração, vou citar só para vocês alguns dos casos em que, para mim, soft skills fez toda a diferença. Eu trabalhava ali numa empresa com Ruby on Rails, e eu fazia mais a parte de front-end, mas como o Rails ele tem ali um desenvolvimento no seu core, né, acoplado ao front-end, muito do que eu fazia, eu tinha que entender como que o Rails funcionava para poder desenvolver bem, né? Para poder criar rotas legais, para poder proteger essas rotas, para poder criar bons componentes. E se eu quisesse evoluir dentro dessa empresa, eu estava ali como desenvolvedor pleno, embora eles não tivessem essa nomenclatura internamente. Se eu quisesse me desenvolver ali dentro dessa empresa, eu tinha que estudar mais o quê? Rails. E além de Rails, tinham alguns aplicativos
que a gente trabalhava ali de maneira secundária, não era o foco, mas às vezes a gente trabalhava com o Flutter para poder fazer alguns aplicativos ali das marcas que a gente gerenciava, né? Mas digamos que o core realmente era Rails. Então, se eu quisesse evoluir bem ali dentro da empresa, eu teria que estudar Rails. Mas o que eu realmente queria estudar, o que eu queria realmente ficar mais, digamos que especialista e entender melhor e aprender de fato, era React. Só que estudar React, né, nessa altura do campeonato, ele não me ajudaria em nada na empresa em que eu trabalhava, e era algo que eu teria que realmente fazer por mim e não pelo local em que eu trabalhava. E foi muito disruptivo para mim estudar uma coisa totalmente diferente daquilo que eu atuava no dia a dia, porque a gente não tinha a facilidade que a gente tem hoje de trabalhar remoto, de trabalhar para empresas de outros estados, de outros países até, né? E principalmente aqui na minha cidade não tinha ninguém, nenhuma empresa, nenhuma agência, nenhuma empresa de software que trabalhava com React, né? Eu moro aqui na região do interior de São Paulo, Vale do Paraíba. Em algumas cidades próximas hoje a gente já tem ali empresas que trabalham com software, com diversas tecnologias, incluindo o React, mas há pouco tempo atrás não era assim, né? A gente tinha basicamente ali uma agência digital em cada esquina. Minha atuação de carreira até aquele momento tinha sido totalmente em agências. Essa empresa que eu estava inserido com Rails era a primeira empresa de software de fato em que eu trabalhava, então faria muito mais sentido eu estudar Rails e não React. Mas eu resolvi estudar React porque era o que realmente eu queria aprender. E foi um momento onde eu pensei, olha, eu preciso realmente, na minha conversa interna, eu preciso realmente de estudar algo que para mim seja importante, não para a empresa que eu trabalho ou para os outros. E aí eu pensei assim, bom, vou fazer um curso para entender como é que funciona, ver o básico ali, estudar um pouco a documentação. Quem sabe daqui a uns anos, né, 1 ano, 2 anos, eu consigo uma oportunidade na área que eu quero trabalhar, na área de React, né, como desenvolvedor front-end ali focado em React. Eu fiz um curso de React. E aí era um curso que eu posso passar para vocês depois, quem tiver curiosidade pode me chamar no privado, tá? Fiz esse curso de React, era um curso muito bom, porque ele não era o curso da Rocket City, e era um curso onde o professor, ele focava em te ensinar realmente React, então ele não utilizava basicamente nenhuma biblioteca externa, era React puro, React cru. Para não dizer que ele não utilizava nenhuma biblioteca, a única que ele utilizou nesse curso era a React Router DOM para a gente fazer as rotas da aplicação, mas de resto era basicamente só React. Inclusive toda a customização era feita com CSS puro, através ali do CSS Modules, né? Esse curso me deu uma base muito boa, olhando para trás. Mas quando eu fiz esse curso, como era um curso básico, era um curso que me mostrava só como o React funcionava, eu fiz ali o projeto do curso, publiquei no GitHub, e aí publiquei também no meu LinkedIn o projeto desse curso. E, né, cheguei a fazer algumas postagens falando que eu estava aprendendo, que eu estava estudando. Só que essas postagens, elas já foram suficientemente encorajadoras para que as empresas começassem a me procurar, né, como desenvolvedor React. E como eu tinha um bom background como programador com outras tecnologias, mas não com React, eu comecei a participar de alguns processos seletivos para ser desenvolvedor React e fui aprovado para trabalhar em uma empresa, né? E por que eu digo que soft skills fez toda a diferença? Porque quando eu entrei nessa empresa, eu entrei como um desenvolvedor front-end pleno. Deixa eu beber um pouquinho d'água. Quem me conhece sabe que eu tenho um problema crônico de garganta. Eu entrei como desenvolvedor pleno nessa empresa, mas eu não sabia nada de React. Eu tinha feito um curso. Inclusive o teste que eu fiz para poder passar no processo seletivo, eu quase não consegui fazer esse teste. Foi ali na conta, sabe? E quando eu entrei, né, como eu fiz um curso básico de React, só com React, então, embora o React ele tenha ali a sua maneira peculiar de trabalhar com funções, né,
para um cara como eu, que veio ali do HTML, do CSS, do JavaScript cru, é uma quebra de paradigma bem grande, né? Você começar a trabalhar com arquivos JavaScript que criam componentes e rotas. Mas nesse curso que eu fiz, eram mais claras as coisas e eu conseguia entender bem como que funcionava, porque eu olhava para uma função que me retornava um componente, mas essa função tinha as tags HTML que eu conhecia. As tags span, div, h1, tag p. Então eu comecei a entender bem o React, né, com esse curso. Mas quando eu entrei nessa empresa, a gente já teve vários problemas, porque eu comecei a perceber coisas que eu nunca tinha visto e nem sabia quem conhecia, nem sabia que existia, sabe? Então eu entrei nessa empresa, a aplicação que a gente trabalhava era uma aplicação que o gerenciamento de estados era feito com Redux. Os componentes eram escritos na parte de UI com Stylish Components, e tinha uma biblioteca de UI diferente na época que eu não me lembro qual era, mas eu basicamente conhecia só o Bootstrap, né? E nem o Bootstrap ou o React, eu conhecia só o Bootstrap e CSS, padrãozão, né? Então quando eu olhei para um componente e não via tags HTML, eu via componentes com letras maiúsculas começando ali na sua escrita, eu ficava, tô lascado, eu sou uma fraude, sabe? Mas na época eu tive bons mentores para poder aprender, e eu basicamente era uma fraude. Eu entrei como um pleno, ganhando um salário legal, mas eu não era um pleno, eu era um júnior. Mas as minhas boas soft skills me fizeram ter a cara de pau de encarar esse desafio. E aí o que eu fiz para deixar de ser uma fraude e realmente colaborar com a empresa, realmente estar no nível que a empresa me contratou, eu pontuei todas as coisas que eu deveria aprender para ser realmente ali um desenvolvedor pleno e talvez até sênior em React. E todas as atividades, basicamente, que vinham pra gente fazer, eu procurava pegar justamente as atividades que eu não conhecia tanto, sabe? Então, se eu tinha problemas ali para entender como que funcionava a comunicação com APIs, get, post, put, delete, path, eu pegava justamente tags, tarefas de integração para poder aprender como é que funcionava na prática, né? E ali eu evoluí realmente muito rápido. Talvez pelo meu background grande, pelo meu extenso conhecimento em JavaScript, isso facilitou muito, com certeza. Mas realmente ali, essa empresa e esse contrato e essa oportunidade foi um ponto de virada na minha carreira. E isso se deu ao fato de eu ter bem desenvolvido as minhas soft skills, né? E cara de pau. E aí um outro projeto que também acho que tem um caminhão aqui perto, deixa eu fechar a janela. Tem um outro projeto que também ali, claramente, as minhas soft skills foram determinantes, que foi um projeto de uma empresa onde eu trabalhei como um freela para eles, mas era um freela fixo, onde eu tinha um contrato de horas para cumprir mensalmente ali, e fiquei com eles por mais de um ano. E como que eu lido com novas tecnologias, né? Quando eu quero aprender alguma coisa, eu pego um freela ou eu pego um projeto e eu faço esse projeto com aquela tecnologia que eu quero aprender para poder realmente evoluir no campo de batalha, sabe? Porque embora eu ache que estudar é interessante, estudar é importante, fazer cursos, ver a documentação é importante, particularmente eu evoluo muito mais com desafios, né? E tinham algumas tecnologias novas na época, né, que eu gostaria muito de aprender. Então eu queria aprender Next, que é um framework do React. Eu queria aprender o Strap, que é um headless CMS feito em Node. E quando eu tive a oportunidade de criar um novo site para a empresa, em que eu fiquei ali um ano prestando serviços, eu propus essas tecnologias, expliquei o motivo de usar essas tecnologias, eles aceitaram e, enfim, eu tive grandes problemas para poder desenvolver, porque eu não sabia nada de Next, embora sabia de React, não sabia nada de Strap, e até então os CMS que eu trabalhava, cara, era basicamente WordPress, né? E o site deles atual, na época, né, dessa empresa, era feito em WordPress. E eu tive grandes desafios, sabe? Eu tive que desenvolver o site do zero em Next, tive que entender como que fazia para hospedar esse site na AWS e não numa Vercel, que é muito mais fácil.
tive que entender como é que funcionava a parte de imagens, né, na AWS, porque a gente tinha ali no Next, por exemplo, uma tag image que otimiza muito as imagens para a parte de SEO. Então essa parte de configurações de imagens foi muito chata de fazer ali na AWS. Hoje a gente tem muita coisa pronta lá já, mas na época era tudo mato, sabe? E com relação ao CMS, eu tive um grande problema, porque eu hospedei o CMS no Heroku, que era o servidor que eles queriam, pela questão do custo, né, de deixar o front-end na AWS, mas o CMS no Heroku para diminuir o custo de back-end. Mas quando eu configurei tudo certinho, eu percebi que o Heroku não salvava algumas informações. Depois eu fui perceber que o Heroku, que na época tinha uma versão gratuita, hoje não tem mais, o Heroku não salvava o que a gente chama de arquivos estáticos, que é tudo relacionado a arquivo mesmo, a imagem, PDFs, planilha, sei lá, tudo que você precisar de armazenar de arquivo, o Heroku não armazenava, né? Eu tive que fazer uma configuração dentro do Strap, alterar o core do Strap e fazer uma conexão com um S3, por exemplo, da AWS na época. E aí, o bem bolado que eu fiz foi, quando eu publicava coisas no CMS, ou o cliente publicava um novo blog, um novo post do blog, toda a imagem, todo o arquivo que ele anexava dentro do painel cliente dele, esse arquivo, embora ficasse disponível para ele utilizar ali, ele era armazenado na AWS, no S3. Então foi, assim, uma só das grandes dificuldades que eu tive com esse projeto, né? E uma outra dificuldade que eu tive com esse projeto foi a questão de quando ele estava completamente pronto e eu achei que o cliente ia fazer a publicação desse projeto, né? E eu ia conseguir realmente utilizar também como meu portfólio de dizer, olha, que algum freelancer, alguém que quisesse me contratar, eu poderia aceitar esse projeto porque ele ia estar público, né? Quando eu achei que ele fosse pro ar, o cliente disse, olha, eu não vou conseguir colocar esse projeto no ar agora porque eu preciso que você migre todos os posts do site atual para a estrutura do site novo. Só que ele não queria perder nada na questão de SEO, porque os posts atuais do site antigo tinham um bom posicionamento no SEO, inclusive muitos clientes vinham para essa empresa através, né, das postagens de blog. Então qualquer cagada que eu fizesse ali poderia realmente resultar em uma queda de vendas, né? Poderia realmente resultar num problema muito grande para a empresa. E qual que era o desafio? E eu cumpri esse desafio. Era pegar todos os posts do WordPress, trazer esses posts respeitando a URL. A URL tinha que ser a mesma. Os títulos, os textos, as formatações, as imagens tinham que ser as mesmas. Então eu tive que fazer um script dentro do Strap, onde esse script ele consumia a API do WordPress para importar esses posts, e aí fazia um depara, onde, olha, a URL transforme no slug, o título traga para o campo tal, o conteúdo traga para o campo tal, a imagem destacada do WordPress traga para o campo tal, mas todas as imagens que você trouxer, armazene no S3. E aí isso foi um grande desafio, porque não tinha documentação disso na época. Quem que quer fazer uma migração de WordPress para Strap, que nem era tão conhecido? Quem que usa o WordPress como API? Isso na época não era muito utilizado. Enfim, tive que fazer na unha, sem ChatGPT, sem documentação, sem Stack Overflow. E era uma coisa, assim, que eu realmente achava que eu não ia conseguir fazer. E eu consegui. Mas eu não consegui fazer porque eu era um excelente programador. Eu consegui fazer porque as minhas soft skills e minha cara de pau era muito grande. E eu acho que, assim, todo desenvolvedor, ele precisa ter esse senso de gostar um pouco do perigo, sabe? De gostar um pouco de desafios, de acreditar que algo é impossível, mas você realizar. E como que você realiza uma coisa que, pelo menos a nível técnico ali, é impossível? Em vez de você pensar na tarefa macro, você vai particionando essas tarefas em menos tarefas, e essas menos tarefas em menos tarefas ainda, e aquela primeira microtarefa que você pegar vai ter mais 50 microtarefas dentro dela. Então quando eu realizar uma tarefa e der um check, tudo bem que eu vou estar dando um check em 0,001% do problema, mas eu não vou ter mais um grande problema, eu vou ter centenas ou dezenas de micro probleminhas. E aí quando eu fui fazendo dessa maneira, chegou no final onde eu achei que eu não ia conseguir, eu consegui, porque eu não precisei
me preocupar em como que eu ia importar os posts do WordPress e fazer esse deparo. Primeiro eu precisei me preocupar em como me conectar com a API do WordPress. Entende? Depois eu precisei me preocupar em como eu integraria a parte de slug do Stripe com as URLs dos posts do WordPress, né? E essa inteligência, digamos, que na hora de executar tarefas muito grandes, ela também faz com que você tenha, não só dentro do seu cérebro, a sensação de que você está evoluindo, colocando checks ali nas tarefas pequenas que vão te levar a um grande objetivo, como também, inconscientemente, isso faz com que você procrastine menos. Porque é difícil realizar uma tarefa muito grande. Quando você tem algo muito grande ou muito difícil para realizar, possivelmente essas são as tarefas em que você mais procrastina, né? Mas quando você coloca em microtarefas, você pode sentar não para resolver o grande problema, eu vou sentar para resolver só esse ponto. E quando você for parar para pensar e parar para analisar, quando você menos percebe, você já teve uma grande evolução e falta pouco para você atingir o seu objetivo. Realmente colocando tijolinho por tijolinho, sabe? Então, bom, eu acho que deu para entender, né, o como que a minha carreira escalou, o como que foi importante essa parte de ter as soft skills muito bem evoluídas, né? E isso eu evolui muito quando eu fui CEO da minha empresa de franquias, né? Ali eu não tinha filtro, né? Eu não tinha alguém para resolver o meu problema. Eu era a pessoa em que as pessoas esperavam que resolvesse um problema, sabe? Então eu não tinha como terceirizar a culpa, né? Eu era o ponto final e aquilo era uma responsabilidade muito grande, né? E ali eu tive que ter muito sangue frio, muita resiliência. Eu tive que aprender a me comunicar, a falar, eu tive que aprender marketing, tive que aprender vendas, tive que aprender atendimento ao cliente, porque eu aprendia para ensinar, sabe? E aquilo me fez evoluir muito. Na época, embora tenha sido muito sofrido, porque não foi muito bom financeiramente, sabe? Confessando para vocês. Embora tenha sido muito sofrido para mim o período que eu fiquei à frente dessa empresa, eu percebi que foi o período em que eu mais evoluí profissionalmente. Não tanto tecnicamente como desenvolvedor, mas como pessoa e também na parte de soft skills, né? Comunicação, relacionamento. E isso fez com que a minha carreira decolasse depois, né? E esse foi um dos principais motivos que me ajudaram, né? Ter as soft skills bem desenvolvidas, que me ajudaram a escalar o meu salário, por exemplo, né? Em um período ali de, digamos que 3 anos, eu saí de um salário de R$1.500 para um salário de R$14.000. Isso num período ali de 2, 3 anos, sabe? E isso foi por quê? Por causa das minhas soft skills, por causa do meu relacionamento com as pessoas, por causa da maneira que eu me comunico, por causa do modo em que eu mostro que sei coisas que talvez eu nem saiba tanto, sabe? E hoje ainda isso é mais fácil, porque você consegue aprender de maneira muito mais fácil, sabe? Hoje, se você está procurando por um problema, você pode literalmente explicar esse problema para o ChatGPT e ele te explica como resolver. Então hoje, digamos que mais do que nunca, para ser um programador, você não precisa de fato saber toda uma linguagem de ponta a ponta, de core, tudo que ela pode oferecer. Você precisa saber o que é necessário para resolver tal problema. Então, para resolver tal problema, eu preciso hospedar isso na Cloud X, preciso entender como é que faz o Docker, preciso entender como é que faz a conexão com o banco de dados ou com o serviço de terceiro. Tudo isso, todos esses problemas, você consegue perguntar simplesmente para o ChatGPT e ele te responde, sabe? Então, saber o que fazer é importante, antes de, por exemplo, pesquisar no ChatGPT. Mas sabendo o que fazer, a parte técnica é onde ele pode te ajudar. Direto, assim, eu utilizo o ChatGPT no meu dia a dia, sabe? Para me ajudar como programador, como desenvolvedor front-end. Eu vou desenvolver uma tela ali, por exemplo, eu não preciso ir na documentação, por exemplo, lá do Material UI ou do ShadCN e, como é que eu crio, sei lá, 3 colunas com Radix, com Tailwind. Eu não preciso pesquisar isso na documentação. Eu posso simplesmente ir no ChatGPT e falar, cara, cria 3 colunas aí para mim utilizando Tailwind, eu quero que essas colunas sejam responsivas, tá? No mobile você coloca uma coluna, no tablet 2 colunas e no desktop 3 colunas, beleza?
ele vai lá e cria pra mim, sabe? Eu copio, colo, ajusto o que eu preciso, mas digamos que 1 hora da minha vida ali de pesquisa ele já me resolveu. E isso vai me fazer ser um programador mais ruim? Não, porque eu sabia o que eu precisava. Eu sabia que eu precisava de 3 colunas no desktop, 2 no tablet e 1 no mobile. Eu não preciso ficar 1 hora procurando isso numa documentação que às vezes não é tão boa. Não preciso ficar realmente ali estudando a fundo para entender o tailwind de como que ele funciona, né? O micro de cada coisa que eu preciso fazer. Eu posso utilizar e devo utilizar as ferramentas que eu tenho hoje ao meu alcance, sabe? Então aproveite as ferramentas que você tem ao seu alcance. Embora quando eu comecei eu não tivesse ferramenta nenhuma, as ferramentas que na época estavam disponíveis para que eu utilizasse, eu utilizei. Então sempre que uma nova ferramenta surge e essa ferramenta pode te ajudar no dia a dia do teu trabalho, utilize, sabe? Isso vai te fazer ser um cara mais produtivo e focar no que realmente importa, né? O programador não é aquele que escreve linhas de código. O programador é aquele que resolve problemas, né? Então saiba resolver os problemas, sabe? E foi por esse motivo, foi por causa da importância que eu vejo nas soft skills que essa mentoria foi criada, sabe? Às vezes a pessoa ela é muito boa tecnicamente, mas por ela estar num contexto de uma empresa onde aquela empresa considera ela, por exemplo, como um desenvolvedor, uma desenvolvedora pleno, mas você vai analisar a parte técnica dessa pessoa, ela tá muito à frente de muitas outras. Ela pode tecnicamente ele já ser uma sênior, né? Mas sendo sincero com vocês, sabe? A maioria das empresas elas sabem do seu valor. Elas só não querem que você saiba. Entende? E sempre que eu converso com as pessoas que eu gerencio, que eu lidero, eu sempre digo, olha, a gente precisa ser leal, sim, à empresa que a gente trabalha. A gente precisa dar o máximo dentro da empresa que a gente trabalha. A gente precisa procurar evoluir, sim, dentro da empresa que a gente trabalha, procurar ver se tem um plano de carreira, seguir esse plano de carreira. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ser egoísta com a nossa carreira, sabe? Se eu não fosse egoísta com a minha carreira, eu ainda estava naquela primeira empresa de software lá, com Rails, talvez ganhando 1/5 do que eu trabalho, ou do que eu ganho hoje. Mas como eu estudei e evoluí no que realmente importava para mim, a evolução foi muito grande, sabe? E é muito lindo quando casa, né? Quando o que você quer aprender casa com a empresa que você trabalha. Aí a tua evolução dentro da empresa que você trabalha, ela vai ser muito maior, sabe? Mas essa mentoria foi criada por isso, sabe? As pessoas elas focam muito na parte de hard skills, mas esquecem de focar na parte de soft skills. Esquecem também de que o melhor momento para você procurar emprego é quando você está trabalhando, sabe? Porque quando você está trabalhando, o poder está na sua mão, sabe? Você não tem que ficar desesperado por um emprego. Você não tá ali, nossa, se eu não arrumar um emprego, eu não vou conseguir pagar minhas contas, sabe? Porque quando você tá nessa situação, você realmente precisa aceitar o que aparece. Se tiver um presencial no estado do lado, eu vou precisar me mudar, eu vou precisar aceitar essa proposta. Mas se eu já estou empregado, eu posso avaliar propostas. Eu posso escolher o salário que eu quero ganhar, sabe? E é isso que eu vou te ensinar nessa mentoria. Legal, né? Enfim, eu espero que quem tá aqui esteja 100% comprometido. É muito importante que você faça tudo que eu pedir que você faça. Siga o processo. As orientações que eu passar, as dicas que eu te der, anote. Se você ver alguma coisa que eu estiver falando e você achar que, por exemplo, eu tô errado, eu não tenho problema em estar errado, sabe? Às vezes eu posso estar passando uma orientação que é ultrapassada. E se você enxergar que algo dentro dessa mentoria tá ultrapassado ou não é interessante, você pode me falar diretamente, sabe? Eu não tenho isso de que eu tô certo e você tá errado. Eu quero evoluir. Eu evoluo. Assim, existem várias maneiras de aprender, né? A maneira que você mais aprende é ensinando. Existem estudos para isso. Né? Então, essa mentoria, ela só vai ter sentido se você executar, sabe? Ficar aqui ouvindo os vídeos que eu disponibilizar, consumindo os materiais que eu disponibilizar, isso não vai adiantar em nada na sua carreira. O que vai adiantar é você executar o que eu pedi para você executar.
sabe? E o que eu vou estar te falando aqui, as orientações que eu vou estar te passando, não são orientações rasas, não são orientações de alguém que só estudou sobre o assunto, são orientações que eu apliquei no meu dia a dia e eu vi que deram certo. E não deram certo só pra mim, sabe? Quem trabalha comigo, quem tá ao meu redor, também conseguiu usufruir de tudo que eu aprendi. Porque se um amigo meu, que é bom tecnicamente, eu vejo que essa pessoa tá ganhando 3 mil reais, mas ela pode estar ganhando 10, eu ajudei essa pessoa a ganhar 10, sabe? Tenho aqui pelo menos uns 4 exemplos de pessoas próximas a mim que literalmente foram de um salário de 3 mil reais para 10 mil reais. Ah, mas por quê? Porque elas também deram migué, elas também só melhoraram soft skills? Não, eram pessoas que de fato já mereciam ganhar 10. Eu só mostrei para elas o caminho que elas precisavam percorrer para acelerar esse processo, para não precisar esperar 10 anos para ganhar 10 mil reais, sabe? É literalmente ajustar o que você sabe, o que você merece com alguém disposto a te pagar e mostrar para essa pessoa que está disposta a te pagar esse valor que você realmente vale a pena, ou que você de repente realmente vale até mais do que aquilo. E esse é o objetivo dessa mentoria, sabe? E se você quer saber se essa mentoria é pra você, olha, essa mentoria, ela não é só pra quem tá procurando emprego, sabe? Ou pra quem tá querendo a sua primeira oportunidade. Ela é pra quem quer crescer dentro da empresa que você trabalha. Então, se você quer crescer, você não quer trocar de empresa, essa mentoria também é pra você. Mas também para quem está buscando a primeira oportunidade, ou simplesmente para quem quer entender como que funciona esse processo de, cara, beleza, eu quero entender como é que eu procuro melhores oportunidades, como que funciona isso, sabe? E isso eu vou te mostrar aqui, isso não vai ter custo, isso vai ser de graça. Isso é um conhecimento que eu realmente acredito que tem que estar na mão de todo mundo que precisa, sabe? E de fato, dando uma prévia para vocês do conteúdo que a gente vai ter aqui nessa mentoria. Aqui nessa mentoria você vai aprender como que você ajusta o seu LinkedIn para literalmente encantar recrutadores. Como que você faz para, por exemplo, ajustar o teu currículo. Hoje a gente tem ferramentas de ATS, por exemplo. Se você quiser pesquisar, não vou falar agora, mas vou falar durante outros conteúdos da mentoria. Os recrutadores utilizam uma ferramenta chamada ATS para analisar o seu currículo. Há algumas empresas, não todas, né? E eu vou te mostrar como que você faz para ajustar o teu currículo para passar por essa ferramenta, além de ser um currículo bom de modo geral, né? Além disso, além de ajustar o teu LinkedIn, o teu currículo, você vai entender como é que você faz para entrar em contato de maneira inteligente com recrutadores, vai aprender como que você pode aumentar o seu networking sem simplesmente ficar adicionando qualquer um no LinkedIn, sabe? Mas também quero que você, principalmente, melhore a tua presença e a tua autoridade dentro do LinkedIn, dentro dessa ferramenta. Porque aqui a gente vai ter basicamente esses dois caminhos, né? A gente vai entender como que a gente faz para atrair recrutadores para o nosso perfil, como que eu faço o recrutador te enxergar, me enxergar, mas quando ele te enxergar, ele não pode só te ver, ele não pode só passar por você. Ele tem que olhar pro teu perfil, olhar pro teu LinkedIn, olhar pro teu currículo e pensar, tipo, mano, eu preciso contratar essa pessoa, sabe? Ou eu preciso, pelo menos, fazer essa pessoa participar do processo seletivo. Esse é o objetivo, sabe? Atrair, reter e conseguir processos seletivos, sabe? E... enfim, tem muito tema que eu já queria falar agora, mas eu vou falar nos próximos vídeos. Esse foi um vídeo mais para manter você engajado aqui dentro dessa mentoria, para você entender por que essa mentoria foi feita, o que você vai ter de conteúdo, né? E por que você pode confiar em mim com essa mentoria. E para que você não fique sem tarefa, né? Para que você não fique sem dever de casa, digamos assim, eu tenho um dever de casa para você fazer até amanhã, tá? E amanhã eu vou disponibilizar o vídeo também na parte da manhã. E o dever de casa é o seguinte, deixa eu tirar aqui a minha câmera, vem pra cá, mouse, e mostrar aqui a minha tela. E o dever de casa é o seguinte, entrem no meu LinkedIn, analisem o meu LinkedIn, cada detalhe, a imagem, a foto, meu cargo e posição, número de seguidores, enfim,
Essa parte de análise aqui, obviamente vocês não vão ver, mas analise também o que eu coloquei de texto, analise em tudo, analise o que eu posto, veja aqui também pessoas que me deram, além do meu histórico profissional, pessoas que me deram, por exemplo, recomendações, as certificações que eu fiz, enfim. Analise o meu LinkedIn, veja o porquê que o meu LinkedIn é o LinkedIn que tem, por exemplo, aqui 1.500 pessoas me visitando, porque que eu literalmente tenho, não todos os dias, mas todas as semanas, mesmo sem eu fazer nada no momento, que não estou buscando no momento, mesmo sem eu fazer nada, todas as semanas chegam várias oportunidades na minha caixa de entrada, e não é só porque eu tenho já uma senioridade, sabe? Então dê uma analisada, beleza? No vídeo de amanhã eu já vou te mostrar ponto a ponto o que você precisa ajustar no teu LinkedIn, mas desde já vai olhando, já vai anotando gaps que você enxerga que tem aqui e não tem no teu. E também, tá? Aproveita aí, se você vê alguma coisa que, isso aqui eu acho que não tá legal, pode falar pra mim, beleza? E, enfim, deixa eu aqui voltar minha câmera. Esse é o primeiro vídeo, tá? Da mentoria. A gente vai ter vídeos, então, a gente teria desde ontem, mas eu precisei começar hoje. Então a gente vai ter 5 vídeos, tá? Então quinta, sexta, sábado, domingo e terminamos na segunda. E mais uma vez, tá? Esses vídeos eles não são para você só assistir. No caso esse mais, ele é só para você assistir. Mas são vídeos de tarefas que você vai precisar executar. São vídeos de coisas que você vai precisar fazer para você conseguir atingir o real objetivo ao final dessa mentoria. Que mais uma vez, qual é o objetivo? Atrair recrutadores, conseguir entrevistas e mandar bem nessas entrevistas. Tá joia? O que você vai precisar fazer para elas, para que esse objetivo aconteça, digamos assim, é o que nós vamos fazer aqui nessa mentoria. Beleza? Eu espero que você esteja engajado, eu espero que você esteja feliz, motivado. Eu sei que não é fácil buscar oportunidades, principalmente se você que está aqui é alguém que está desempregado, é alguém que não tem nenhum tipo de renda. Estar nessa situação é uma situação que não é confortável, mas se eu posso deixar uma palavra de motivação para você, eu não sou coaching, mas se eu puder deixar uma palavra de motivação para você, é algo que para mim foi importante, por exemplo, no ano passado, quando eu tive depressão e crise de ansiedade, que é o seguinte: tá difícil atravessar o que você está atravessando? Continua atravessando. Só continua. Só continua. Tá difícil, tá precisando de emprego? Só continua. Porque uma hora vai passar. E se você continuar, e se você conseguir, na medida do possível, mesmo passando por essa turbulência, focar no que importa. Quando você desfocar, você percebe, desfoquei, volta, foco. Quando você passar por tudo isso, você não só vai ter lindas histórias para contar, como você vai estar muito mais forte para enfrentar outros desafios. Porque, cara, a vida é feita de desafios, sabe? Você está desempregado hoje, ou está com uma renda muito baixa hoje, quando você estiver ganhando 10, 15, 20 mil reais, vai continuar tendo problemas. Você vai continuar passando por desafios, sabe? Então você precisa aprender a conviver com esses desafios. Tá difícil atravessar? Continua atravessando, sabe? Essa é a única dica de coaching que eu posso deixar para vocês, beleza? Gente, eu espero que vocês estejam gostando dessa mentoria. Os vídeos eles são longos, mas eles são extremamente produtivos, extremamente cheios de tarefas para você executar, cheio de boas orientações que, cara, as pessoas estão cobrando caro por orientações de LinkedIn na rede social, e eu não quero cobrar por isso, sabe? Eu tenho sim algumas mentorias pagas que eu pretendo oferecer para vocês ao final dessa mentoria, mas esse não é o objetivo, sabe? O conteúdo que eu vou dar aqui para vocês é um conteúdo que ele por si só, se você executar, você vai conseguir. Simplesmente isso. Não precisa comprar nada, sabe? Você vai conseguir. Só que você vai precisar executar. Eu espero que você execute. Beleza? É isso. Se você tem alguma dúvida, algum descontentamento, esse WhatsApp que eu coloquei aqui, você dentro desse grupo, é um WhatsApp que eu uso já para trabalho. Então, se você precisar falar comigo para qualquer coisa que precise, qualquer dúvida que você tenha, pode entrar em contato, que sempre que eu conseguir pegar no telefone, eu vou responder todo mundo, tá? Pode demorar um pouco ali às vezes, mas eu nunca vou deixar você sem resposta, beleza? Então, precisou de alguma coisa, principalmente durante essa mentoria, fala comigo,
Beleza? Tem outros grupos aqui na comunidade. Participe daqueles que você achar que são interessantes. Gente, até amanhã. Muito obrigado por estarem aqui. E até mais.